Hoje nós vamos falar sobre desbloquear nossas limitações. Eu estou doutorado nisso. Fiz caligrafia até a minha 5ª série. Porque eu não acertava na letra. Até hoje não acerto. Fico constrangido quando as pessoas me pedem uma dedicatória no livro. Prefiro só fazer o meu autógrafo. Porque a minha letra não é bonita até hoje. A caligrafia não adiantou para mim. E ontem a editora me mandou um print. Estamos em 6º lugar dos livros mais vendidos do Brasil. Entre secular, entre cristão e mais um pouco. Toda honra, toda glória a Ele que faz além das nossas limitações. Estou com 14 livros escritos e já estou com o 15º no forno. Isso é Deus. Tem coisas que não tem como explicar muito. A gente até tenta, mas não tem como explicar algumas coisas. Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não importa a tua limitação, hoje é o dia do desbloqueio. E um detalhe: eu não vou usar um método, eu não vou usar uma estratégia. Na verdade, eu não vou usar nada, porque quem vai fazer isso é o Espírito Santo aqui. Lucas capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Tire as travas que limitam você de viver o propósito do eterno. Eu vejo muitas pessoas que vêm à igreja, recebem salvação, aceitam Jesus Cristo, mas uma grande maioria está cheia de limitações, bloqueios, travas emocionais, espirituais, e ela não sabendo lidar com aquilo,
ela acaba muitas vezes desistindo. E outras estão há anos na igreja, e elas ficam observando os milagres na vida de outras pessoas. Elas têm essas histórias como inspiração. No entanto, os questionamentos não param. E por que comigo não acontece? Acontece com outro, não acontece comigo. Talvez algumas pessoas chegaram assim nessa manhã, se questionando, se perguntando. No entanto, você tem que discernir, diga comigo, discernir os bloqueios que há em mim. Você consegue discernir aí? Quais os bloqueios que estão agindo na sua vida? Aí você diz assim: não, mas eu sou um vitorioso, eu já venci muito. E não tem mais para vencer? Já quer pendurar as chuteiras? E se eu disser que você se acomodou? E se eu disser para você que a inspiração parou, porque você saiu do propósito? E saiu do propósito porque existe travas, um sistema que foi transferido para você, aprendido por uma cultura, aprendido por situações difíceis e complicadas, e que agora estão impedindo você de viver o que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pelé foi um vencedor, Ronaldo Fenômeno um vencedor, Messi um vencedor, Neymar um vencedor. Mas a Bíblia diz que Deus não quer que nós sejamos apenas vencedores, Ele quer que nós sejamos mais do que vencedores. O que Deus está dizendo, não só para eles, mas para nós e para todos, é que existe muito mais do que aquilo que você conquistou. Será que dá para você dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Tem muito mais. Eu acho que ela não acreditou, diz para ela de novo, tem muito mais. Eu aprendi uma coisa, que nossas crenças limitantes nos impedem de viver o novo de Deus, e nos impedem até mesmo de permanecer em um ambiente que Deus destinou a nós. A palavra guerra é uma palavra forte. Diga comigo, guerra. Palavra forte. Todos nós enfrentamos guerra, não é verdade? Quando eu vim para São Paulo, a minha guerra foi com a cultura. E eu não posso dizer para vocês que até hoje não existe alguns resquícios dessa guerra. Eu vim para São Paulo por uma direção de Deus. Deus me direcionou, eu estava fazendo um grande evento no Rio de Janeiro. Lá dentro do evento, Deus fala comigo. Foi muito bom, foi muito lindo. E nos movimentamos, mudamos, colocamos as coisas para vender. Minha equipe começou a se mexer. E como diz o gaúcho, viemos de Malicuia para cá, literalmente. Daí nos instalamos, casa, estúdio, tudo. Quando fazia talvez um mês, alguns dias que a gente já estava estabelecido aqui, eu dentro do meu escritório,
começo a chorar. Porque eu pensei na minha cabeça, que loucura foi essa que eu fiz? Sabe, quem tem muito, não valoriza o que tem. Mas quem veio de baixo, quem veio, sabe, bem de baixo, e você constrói, mesmo que seja um pedacinho aqui nesse mundo, você valoriza aquilo que tem. Eu me lembro quando eu comprei um Uno, 80 e poucos. Comprei por 5.000 na época. E a pintura estava toda desgastada. E eu sempre gostei das minhas coisas bem limpas, organizadas e vistosas. Podia ser simples, mas tinha que estar bem arrumado. Mandei pintar aquele carro, um vermelho Ferrari. O carro não era uma Ferrari, mas o vermelho era a Ferrari. Eu andava com aquele carro feliz da vida. Álcool ainda. Ou seja, você constrói uma história, certo? Você não chega de paraquedas em um lugar. É como eu disse ontem, é muito bonito estar no topo, mas você só consegue se manter no topo se você tiver uma boa base. E a nossa base tem que ser Jesus. Porque senão o topo vira um lugar de frustração. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o topo é lindo, é maravilhoso, mas sem Jesus, não dá para viver lá. Você entende isso? Você que conquistou alguma coisa na vida, entende isso? Porque quando você perde essa referência de Jesus na sua vida, você já está caindo. Só você que não foi informado. Mas é um Whats do céu para você. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quando você para de servir, olhando para o homem, você já está caindo. E quando eu estava naquele choro, pensando em tudo que eu havia construído e o que eu estava abrindo mão, Deus falou comigo, e Deus disse assim: eu queria ver se você ainda me obedecia. Muitas vezes você está obedecendo a Deus, você está seguindo uma direção que Deus deu para você, mas existe um conflito em você, uma guerra, talvez que você não compartilha nem com a sua esposa, com o seu marido, com o seu psicólogo, psiquiatra, sei lá mais. Algo que só você sabe, dentro de você. E você tenta evadir daquelas dúvidas, mas elas estão sempre perseguindo você. Isso é porque há bloqueios que não foram quebrados ainda. Como eu disse, a cultura da gente é muito forte. Eu sou gaúcho, me criei no sul. É difícil você se acostumar com algumas coisas. São Paulo é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, mas é diferente, é outra cultura.
Mas você sabe que hoje eu entendi uma coisa, que independente daquela limitação que existe dentro de mim, a voz de Deus, que ultrapassa as limitações, é essa que eu preciso continuar ouvindo, porque é ela que vai me manter na direção. Nós vivemos no nível do nosso sistema de crenças. Você não pode viver acima do seu nível de sistema de crença. Esses dias eu vi um pastor que fez uma postagem, e uma das pessoas escreveu embaixo uma coisa muito certa. Escreveu uma coisa muito verdadeira. É como se ela estivesse dizendo para aquele pastor: você não teve essa experiência com Deus, mas eu tive. Mas o sistema de crenças dele impede ele de ver um Deus que pode além do que ele imagina. Deus não está limitado àquilo que você conhece. Deus não está limitado às tuas experiências. Aí você diz assim: não, mas eu tive péssimas experiências na igreja, eu tive péssimas experiências com crentes. Com Deus, você teve uma péssima experiência? Não. Teu problema foi com pessoas. São pessoas falhas. Ou seja, você bloqueia tudo sobre Deus agora, sobre a direção de Deus, e você foi ferido e bloqueado por outra coisa. Deus não tem nada a ver com isso. Entenda uma coisa: se você se sentir confortável na pobreza, você vai ficar lá. Se você se sentir confortável com a dificuldade, as dívidas, está sempre enrolado em todo mundo, querendo falar com você e não consegue, porque você está fugindo, você vai permanecer nesse lugar. Você sabe como que uma empresa, ela começa a ser mal vista? Quando ela faz uma propaganda enganosa. Porque o dono é enrolão. Pega a má fama num lugar. E você sabe, quando uma má fama se instala numa empresa, na vida de uma pessoa, ele só vai sobreviver de outros que não o conhecem. Ele fechou muitas portas na vida. O que você está dizendo, profeta? É muito difícil alguém que é enrolado mudar de vida. Ele só consegue mudar de vida se ele quebrar aquela limitação que ele tem. E se ele discernir que ele tem um problema sério de enrolar os outros. Tem que discernir. Diz para a pessoa que está ao seu lado: vai ter que discernir. Agora, lembra do homem que trouxe o filho endemoniado a Jesus? Aquele que o demônio, quando pegava o menino, lançava ele no fogo e lançava ele na água. Lançava ele no fogo para matá-lo, queimado, e lançava ele na água para matá-lo. Você entende? O que quer dizer isso, profeta? Você lembra da conversa que Jesus teve com aquele homem? Ele pediu ajuda para Jesus. Ele disse: me ajuda. E Jesus disse para ele:
Tudo é possível que crê. Se você crê, ele disse eu creio. Só que assim como ele disse eu creio, ele daqui a pouco disse assim, me ajuda na minha incredulidade. Será que é possível uma pessoa crer e ao mesmo tempo ser incrédula? Porque este homem, o pai deste menino, tinha esse problema. É como a Bíblia diz, coxava em dois pensamentos. Ora cria, ora era incrédulo. Na igreja crê, quando chega no carro, já começa a ter dúvidas se Deus existe. E essas travas emocionais que existem na sua vida, essas limitações que não foram quebradas, vai trazer consequência para dentro da tua casa. Todo bloqueio que há na nossa vida, que não for quebrado, vai trazer uma limitação para dentro da nossa família. Você tem dificuldade de se submeter a pastor? Tem dificuldade de se submeter a líder, a patrão, a autoridades? Saiba que você está atraindo maldição para dentro da sua casa. Toda dificuldade que não foi superada vai respingar em alguém, e não é só em você, porque a nossa luta não é apenas natural, é espiritual. Nossos bloqueios abrem portas para coisas espirituais entrarem. O filho estava possesso, porque o pai ora cria e ora tinha dificuldade de crer em Deus. Era uma guerra, uma batalha na mente daquele homem. Você vai ter que vencer essa batalha um dia, porque enquanto você não vencer, vai respingar na tua casa. Tem coisas que você vai ter que vencer. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que entender isso. É por isso que não é momento de você olhar o WhatsApp agora, olhar as notícias, o que está acontecendo no mundo. Não. Esse é o momento de você pedir ao Espírito Santo. Por que o Senhor me trouxe aqui? O Senhor me trouxe aqui porque eu preciso ouvir isso. O Senhor permitiu que eu chegasse aqui porque o Senhor queria que esse homem, esses louvores, esse ambiente, essas pessoas, esse lugar, tua presença tocasse na minha vida. É isso? Então se é isso, você tem que redobrar a sua atenção. E você vai ter que desarmar. Porque Deus sabe quando o homem chega armado na presença dele, na defensiva. O céu não está em ataque com você, mas o inferno sim. Ideologias são contagiosas. Sabe que quando uma pessoa, ela acredita na visão de outra, ela tem uma dificuldade depois de despegar daquela visão que foi implantada nela. E parece que ela não consegue caminhar livre. Sabe por que ela não caminha livre? Porque teve sementinhas que entraram nela e que até hoje não saíram. É por isso que ela está sempre em dúvida. Ela está sempre procurando uma coisa que não acha. Porque isso foi uma ideologia que foi implantada nela. Ela não consegue tirar isso dela agora. E essa limitação está impedindo você de viver em liberdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maior bênção que existe na vida é você ser livre.